Você olha o mercado assim, hoje, né? Hoje, do jeito que vocês estão fazendo. Quando você olha para empresas grandes, middle, small, qual que é o sweet spot, assim, de valor versus investimento de tempo? Porque você estava falando assim, o grande, cara, deve exigir uma cacetada de coisa. Mas, pô, o cara é grande, né? E o middle, será que você gasta menos tempo? Será que é mais eficiente? Você consegue enxergar uma diferença de investimento de tempo nesses deals que justifique? Sim. Porque para varrer o mercado você vai ter que pegar tudo e paciência. Mas eu vou te contar um segredo, Toledo. Nos clientes grandes, provavelmente, a gente ganha em comissão o mesmo que nos pequenos. Porque a gente tem... Porque, assim, não vou abrir a estrutura difícil de Itaú, tá? Mas se você olhar, os clientes muito grandes são aquelas transações que todo mundo quer estar. Porque todos os bancos estão cobrindo, etc. Então, você tem uma briga de uma concorrência muito grande, entendeu? Então, se você olhar o fee scale, né, em percentual da transação, ele sai de um número e chega lá em cima num número muito pequeno. Uhum. Então, se você olhar uma transação de 5 bi, talvez a gente ganhe menos que uma de 400. Entendi. Porque a gente não consegue manter o percentual. Importante. O case vai ser importante para vocês. Então, o que entra na jogada, né, nos clientes grandes? É isso, né, a placa que isso traz, obviamente, a gente dizer que participou das transações, mas também a recorrência que aquele cliente tem. Então, se a gente faz uma transação com a empresa A, provavelmente, se ele gostar, ele vai contratar para B, para C, para D, entendeu? Então, são fatores ali porque eu te falei, a diferença entre o coverage de empresas com aquelas transações oportunísticas. As transações oportunísticas, bem ou mal, o cara não nos compara, né? Mas assim, o cara compara o serviço como um corretor de imóveis. Então, o cara tem 6% na cabeça, né? 5 ou 6%, que é a venda de imóvel. Então, você propõe 4% para uma transação de 300 milhões, 400, 500, não é obsceno, entendeu? Então, você muitas vezes consegue emplacar. Então, para responder a pergunta, primeiro, para mim não está 100% claro que a gente ganha mais na transação maior, tá? Acho que a gente tem uma distribuição, tanto é que, assim, algumas comissões que a gente ganhou ano passado, não das maiores, mas algumas grandes foram do próprio middle, que foram transações de 300, 400 milhões de reais. Então, assim, acho que compensa do ponto de vista de comissão, e eu acho que a execução, se você azeita o negócio, ela fica muito mais lean, porque você precisa fazer menos, como eu falei, você precisa fazer menos análise, menos trabalho interno, você precisa realmente achar um comprador bom que pague o que o nosso cliente quer, entendeu? Então, acho que a execução também, ela tende a ser mais simples. Então, eu tô convencido, tá? Talvez porque eu estivesse nesse mercado, né? Mas é claro que tem a decisão, como eu falei, tem toda a decisão do banco mais estratégica de querer estar nos deals grandes, que trazem placa, que trazem clientes recorrentes. Então, assim, tudo isso entra no jogo nessa... Que tipo de transação a gente vai fazer e onde a gente quer mais focar ou menos focar. E, cara, o mercado é razoavelmente pequeno, né? Assim, são bancões assim, razoavelmente pequeno, né? E falando mal dos outros bancos e do meu também, tem uma concorrência no Brasil, cara, que não existe nos Estados Unidos. Por mais que lá existam muitos bancos, não sei se a proporção banco sobre número de empresas, qual que é a diferença para saber se lá é mais competitivo ou não. Mas lá existe não chega a ser acordo, obviamente, mas lá existe uma rigidez maior das comissões. Tá? Isso é difícil saber em fusões e aquisições, porque são transações privadas, você não sabe quanto que o banco cobrou daquela transação, mas a gente tem como referência o mercado de equities, né? O mercado de capitais. Lá, os bancos que fazem as transações têm 5, 6, 7, igual tem no Brasil, né? Eles não cobram, assim, não existe transação, o cara cobra menos que 5% da transação, ou 7%, tem muitas vezes que é 7%. Então é meio que um sindicato de bancos, entendeu? É 7%, se quiser fazer com o Goldman Sachs lá fora, você vai pagar 7%, você vai conseguir dividir num sindicato de 2 ou 3, senão ele está fora, entendeu? Então, assim, os caras lá preservam muito mais a comissão. Aqui no Brasil, cara, pra você estar numa transação de placas, a gente cobra nada, entendeu? Então existe uma pressão aqui pela falta de não sei se é corporativismo, mas pela falta de coordenação dos bancos. Realmente, a galera precisa se conversar.